Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é o terceiro livro da coleção de livros de Harry Potter, que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bom, pessoal, esta daqui é a minha versão do livro, é uma versão em capa dura, que é desta coleção aqui. Eu acho esses livros lindíssimos, eles são bem compridinhos de ler, a folha é amarelada e a letra é bem grandinha. Eles são muito bons de ler, eu gosto muito dessa coleção. Quem tá acompanhando aí os vídeos sabe que eu tô fazendo vídeo de todos os livros de Harry Potter. Eu nunca tinha lido, e eu tinha um certo preconceito, eu não queria ler, e principalmente não queria ler como adulta, já que agora eu já sou adulta, porque é um pouco complicado, às vezes, ler livro infantil quando a gente é mais velho. Mas eu fiz uma promessa, li o primeiro, li o segundo, ambos já saíram um vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma olhada, e tenho me surpreendido com a série, e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a minha opinião e fazer um resumo no geral sobre o terceiro livro. Por mais que seja um pouco complicado de falar de Harry Potter sem entregar muita coisa, eu vou fazer um primeiro resumo do livro sem dar spoilers, sem entregar nada pra vocês. Pra quem não leu ainda, não viu os filmes, poder ter uma visão geral, sem ter nenhum spoiler. Depois eu entro mais especificamente na minha opinião e também eu comento algumas coisas que são diferentes do livro e do filme. Se você gosta desse conteúdo e você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se você gostar desse vídeo, você pode deixar o like aí, pode colocar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal. Caso você tenha interesse em comprar esse livro aqui ou qualquer coisa na Amazon, você pode utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Começando a falar sobre o livro, então, gente, no terceiro livro, o Harry está novamente na casa dos tios dele, pra infelicidade dele. E ele tá vivendo a vida dele normalmente, infeliz, mas com um pouquinho de mais permissões do que ele tava no ano anterior. E logo no início do livro, assim, o Rony tenta ligar pra ele, querido do Rony, e dá tudo errado. Então ele não fala com os amigos dele durante as férias, ele tá realmente infeliz, tendo que viver lá com os tios dele. E vai tudo correndo, tá quase acabando as férias, quando a tia dele vai visitar ele. Ela não é bem tia dele, é irmã do tio do Harry, como a pessoa da família do Harry é a tia dele, ela acaba não tendo uma relação de sangue, mas é tratada como tia ali dentro da casa dos tios dele. E se os tios do Harry são insuportáveis, a tia é mais insuportável ainda. Então esse encontro não dá muito certo, o Harry acaba tendo que sair de lá. Com isso, ele acaba passando o resto das férias dele lá no Beco Diagonal, hospedado lá, porque não tinha como ele continuar nos tios dele, e os amigos dele estavam incomunicáveis naquele momento, que eu também não vou entrar muito a fundo. Então o livro começa mais ou menos assim, com o Harry descobrindo um pouco mais do mundo bruxo lá no Beco Diagonal, explorando um pouco, antes das aulas começarem. Antes de ir pro Beco Diagonal, quando ele tá na casa dos tios, no mundo trouxa, passa na TV que tem uma pessoa foragida, que é o Black. Ele não se dá muita bola na hora pra isso, mas quando o Harry vai pro mundo mágico, ele descobre que, na verdade, quem tá foragido é Sirius Black, é do mundo mágico, e todo mundo tá muito preocupado com o Harry nessa situação, porque as pessoas acham que o Sirius Black escapou de Azkaban, o prisioneiro de Azkaban é o Sirius Black, para ir atrás do Harry. Mas o Harry não sabe muito bem disso, ele vai descobrindo ao longo dos primeiros capítulos ali que, de fato, o Sirius está interessado no Harry Potter. Quando o Harry, a Hermione e o Rony estão indo para a escola, eles estão no Expresso de Hogwarts, e eles acabam ficando na mesma cabine que um novo professor, é o professor Lupin, que vai ser o novo professor de defesa contra as artes das trevas, e que também é bem importante nesse livro. Na escola, a segurança está reforçada, então nas portas da escola tem dementadores. Dementadores são uma espécie de criatura maligna, que são os guardas de Azkaban. É uma criatura que suga a alma das pessoas, suga a felicidade das pessoas, mas como o Sirius fugiu de Azkaban, os dementadores que estão atrás dele, então eles estão por fora do castelo, cercando o castelo, não só para a segurança de Hogwarts, mas também para tentar encontrar o Sirius, já que o pensamento é que o Sirius vai ir até Hogwarts atrás do Harry. Com isso tudo, infelizmente, o Harry acaba tendo um encontro com dementadores e não é muito bom pra eles. Mais de uma vez, a gente vai acompanhar isso no livro também e como é que isso é resolvido. E nesse livro, a Hermione está um pouco distante, porque a Hermione pegou muitas matérias, ela tá estudando muito, tá fazendo muita coisa, e isso acaba distanciando ela um pouco do Rony e do Harry em vários momentos. E é isso que eu posso falar, gente, sem entregar muito do livro. Eu sei que não é um grande resumo, mas é mais ou menos assim que os primeiros capítulos correm, pra vocês terem uma ideia de o que acontece nesse livro aqui. E a gente vai acompanhando a saga, então, dos três, do Harry, do Rony e da Hermione, lá no castelo com os dementadores. Aparece muito quadribol nesse livro, tá? Então, aparece todos os jogos de quadribol, é bem legal de ver. Eu até entendi um pouco mais as regras nesse livro do que nos outros, então aprofunda mais.
e a gente vai acompanhando isso e a gente acompanha, toda essa questão em relação ao Sirius Black, o Prisioneiro de Azkaban e tudo mais. A minha nota pro livro, gente, foi um 8. Eu achei ele melhor que o primeiro livro, mas eu achei ele pior que o segundo. O grande ponto negativo pra mim é o fato da Hermione estar um pouco afastada nesse livro. A dinâmica do trio é uma das minhas coisas preferidas. Tem algumas outras coisas que me incomodam um pouco, enfim, mas esse é o ponto principal, assim, que baixa um pouco, mas é uma nota muito boa e o livro é bem bom, realmente. A partir de agora, eu vou comentar um pouco mais sobre a minha opinião sobre coisas específicas, e a partir daqui, então, tem spoilers pra quem não quiser e não leu e não sabe o que vai acontecer. Bom, eu queria comentar que o Lupin é muito legal, eu já gostava dele nos filmes, mas ele é muito mais aprofundado nos livros, ele gasta mais tempo tentando ensinar o Harry do que eu imaginei, ele tá sempre ali disposto, e é muito mais aprofundado a relação do Lupin, do Sirius, do Tiago e do Pedro, quando o Lupin e o Sirius contam toda a história lá na Casa dos Gritos pros dois, desde o início da amizade deles. É muito mais aprofundado, é muito legal, e eu acho que é meu personagem preferido desse livro aqui. Como eu comentei antes, a parte que menos me agradou foi a parte do afastamento da Hermione. Eu até comentei na parte sem spoilers sobre as aulas que ela tá tendo, isso já contribui para o afastamento. Mas a briga deles eu achei muito chata. O Rony me irritou em diversos momentos, porque ele tava muito irritante. Talvez porque eu já sabia que o Perebas não tinha morrido, que o Perebas era o Pedro. Mas me irritou demais, às vezes, como ele era petulante, como eles não ligavam. O Harry até tentou em algum momento ou em outro, mas eu achei. Fiquei com muita pena dela. Ela é meio chata às vezes, sim, sabe? Ela entregou da vassoura e tal. Mas, tipo, às vezes ela é a única que pensa no trio. E a falta da dinâmica deles em boa parte do livro me incomodou. Então, é uma coisa que eu gostava muito, que eu elogiei muito no segundo livro, e que aqui, daí, pra mim, já pecou novamente. Outra coisa que me incomoda um pouco é o quanto é corrido no final. E daí eu acho que isso é às vezes um acerto do que o filme fez, mas perde muito riqueza de detalhes, que a parte do quadribol é muito legal, muito divertida, mas acaba que todo o enredo do Vira-Tempo, por exemplo, e do Sirius em si, ele é muito corrido nos 3, 4 capítulos finais, e tem muitos capítulos ao longo do livro. E daí outra coisa que também, os capítulos são muito longos nesse aqui. Tipo, 20 páginas, 16 páginas, 17 páginas. Às vezes não te dá aquela sensação de tipo, tu tá concluindo o livro, sabe? Então, isso também é um ponto que às vezes, tipo, diminui um pouco a nota de um livro pra mim. Contribuindo um pouco com a minha nota negativa, isso também me dá um pouco mais de medo. Saber, mesmo sabendo que o Sirius é inocente, me dá um pouco de medo, assim, de ele perseguindo o Harry. Os Dementadores eu não gosto muito também, não sou muito fã. Então, quando eu tô imaginando, me dá um pouco de medo, um pouco de receio. Então, isso acaba diminuindo um pouco a nota pra mim, que no 2 eu comentei que no 2 eu não senti medo de nada. E daí isso aumenta a experiência, o quão uma boa experiência pra mim lendo o livro. Mas assim, mesmo tendo medo dos Sirius, em certos momentos, né, assim, do jeito que eles retratam ele como sinistro, como cão, ele é muito legal, eu fico tão feliz que ele tá no vida do Harry, e eu fico tão triste, tanto no livro quanto no filme, quando o Harry não pode passar a viver com o padrinho dele, mas o fato dele ter ganhado a vassoura do Sirius, o fato do Sirius mandar a carta pra ele, mandar a coruja pro Rony, achei isso muito legal. Ah, muito, muito, muito legal. Eu gosto muito do personagem, é muito bom. Todo o enredo, na verdade, Lupin e Sirius, o pai do Harry, eu acho muito legal. Apesar do Sirius ter pregado uma peça bem ridícula no Snape quando eles eram mais novos, acho que é coisa de adolescente e ele é uma pessoa diferente agora. O Snape não é nada fácil. E eu sei que o Snape não tem aquele viés do mal, ele não é uma pessoa do mal. Mas, gente, ele não consigo considerar ele do bem, principalmente nesse livro. Nos outros até era mais distante. Mas a raiva que ele sente do Sirius fez ele ficar cego com as coisas. Ele podia muito bem ter ouvido as coisas, principalmente o Dumbledore. E ele chama a Hermione de burra, manda ela calar a boca, se irrita de uma forma desproporcional mais de uma vez. E ele claramente queria que alguém descobrisse que o Lupin era um lobisomem, ao mesmo tempo que ele fazia a porção de forma forçada pra ele. Então, ele é um personagem muito ambíguo, um personagem muito complexo, mas ao de contrário dos outros dois livros, que ele realmente é uma pessoa mais fechada, mais na dele, dá uma risadinha debochada. Aqui ele diretamente xinga alguém, ele diretamente xinga a Hermione, então não é muito legal não essa postura dele, mesmo sabendo que ele é, assim, ambíguo. Uma das minhas partes preferidas é a parte no início, que o Harry fica semanas no Beco Diagonal, é muito legal, explora muito o mundo mágico, explora muito o Beco Diagonal, e o fato de eu ter ido no Parque do Universo, ter estado num Beco Diagonal de verdade, entre aspas, deu muito mais significado, porque eu recém vi isso, daí ele falava as coisas e eu estive lá. Então foi muito legal pra mim me sentir tipo uma criancinha lendo. Achei sensacional. E é muito diferente dos filmes. E eu gostei muito mais dessa adaptação dos livros. Outro enredo que é sensacional é toda a viagem do Egito do Rony e como que isso que fez os Sirius querer fugir de Azkaban pra ir atrás do Pedro por causa do dedo faltante. Então, é algo bem legal. E o Rony, tirando esses momentos que ele tá brigando com a Hermione, eu acho que eles mostram quanto ele é inteligente e esperto nesse livro também. Inclusive, ele ainda traz o recurso pro Bicurso, ainda bem que o Bicurso sobreviveu. É muito legal e mostra que ele também pode se dedicar às coisas.
No mais, o Harry continua sendo meio inocente em muitos sentidos, ele indo pra Hogsmeade mesmo sabendo que o Sirius estava atrás dele, mas isso gera uma das melhores cenas, que é ele com a capa de imunidade só com a cabeça pra fora, e o Draco indo denunciar ele, não dando em nada a denúncia, é muito bom. E também o soco tapa da Hermione no Draco é muito, 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 muito bom, é uma das melhores cenas do filme, tanto que no filme eles fazem a gente reviver 2 vezes, e no livro não é assim, né, porque acontece antes o soco. Esse é um dos livros que eu mais achei diferenças com o filme. Eu acho que por causa do final ser corrido, eles terem que aprofundar o final, realmente muita coisa fica de fora no filme. Mas é super legal também e é uma boa adaptação no geral. Queria comentar um ponto que o Thiago e a Lilian foram muito burros de não usar o Dumbledore como o fiel segredo deles. Porque, porra, é o Dumbledore, um dos poucos bruxos que o Voldemort teria medo. E, tipo, o cara é super fiel. Aí, ok, querem usar o melhor amigo deles, o Sirius, ok. Tá, entendido. Mas daí vão aceitar usar o Pedro, que, ok, é muito amigo deles também, mas o Dumbledore se ofereceu. Então eu sei que é uma conveniência ali de história pra dar certo. Porque se o Dumbledore se oferecesse, quem que não iria aceitar, sendo que o Dumbledore é o Dumbledore? Eu não ia conseguir tirar o segredo do Dumbledore. E talvez nada disso teria acontecido, mas se nada disso tivesse acontecido, não teria livros, não teria Harry Potter. Então é uma conveniência de história. De forma bem sucinta, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque muita gente conhece a história. Essa é a minha opinião, esse é um resumo dos pontos, assim, que me destacou, que eu anotei, que eu achava que era legal comentar. Comenta aí nos comentários outros pontos que eu não falei aqui que são importantes para você, que vocês evidenciaram no livro, ou que seja diferente do livro e do filme. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aí, se foi o caso. Até o próximo vídeo. Beijos!